Então, a aula de hoje vai tratar sobre CIPA, o que é CIPA, como fazer o dimensionamento, e vamos falar também sobre a questão da estabilidade do cipeiro, quando é que um cipeiro ele pode ser demitido ou não. Então, vamos lá. O que é CIPA? A NR5, gente, é que trata sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e agora também de assédio. Então, a CIPA agora, ela vai tratar sobre assédio também. Então, a sigla agora se chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, tá certo? Então, esse agora é o nome, né, o título da NR5, tá? Que trata sobre CIPA. O objetivo da CIPA, né, para quem não sabe, tá bem aqui, ó. O objetivo é prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E agora também a CIPA, ela vai tá trabalhando aí em prol do combate aos assédios no ambiente de trabalho, tá? Vamos lá, como a CIPA é formada? Então, vamos entender como é que a CIPA é formada numa empresa. Primeiramente, é importante saber que a CIPA, gente, ela é composta por representantes dos empregados, e esses representantes dos empregados, eles são eleitos, tá? Olha aqui, ó, eles são eleitos, tá? Eles passam por um processo eleitoral, tá? Para representar os empregados. Já os representantes do empregador, certo? Os representantes do empregador, eles são indicados por ele, pelo empregador, né? Pela empresa, certo? Então, a CIPA é um grupo de funcionários da empresa, tá? Colaboradores da empresa, onde uma parte representa os empregados e a outra parte representa o empregador. Sendo que a parte que representa os empregados, eles passam por um processo eleitoral, tá? E a parte que representa o empregador, ele mesmo escolhe quem vai representá-lo, tá? Lembrando que a CIPA ela é paritária, ou seja, a mesma quantidade de representantes que tem de empregados, tem também a mesma quantidade do empregador, tá? Então, se eu tenho 5 cipeiros representando os empregados, eu tenho que ter 5 indicados pelo empregador, tá certo? Vamos lá entender um pouquinho sobre isso. Aqui, ó. Toda a CIPA ela tem um presidente e um vice-presidente. O presidente da CIPA, gente, é alguém indicado pelo empregador, né? Muita gente se confunde, acha que o presidente é o mais votado. Não, ele nem é representante dos empregados. O presidente da CIPA sempre é o indicado, certo? Então, é por parte do empregador. Ele escolhe quem vai ser o presidente da CIPA, ou os próprios, ele escolhe 5 pessoas, digamos, precisa de 5 indicados. Ele escolhe os 5 e entre os 5 verifica-se quem vai ser o presidente, tá certo? É dessa forma. E o vice-presidente? O vice-presidente ele será escolhido pelos empregados por meio de eleição, como qualquer outro representante dos empregados, tá? O vice-presidente sempre é alguém que foi eleito, tá? Então é representante dos empregados, certo? Não é o mais votado também, tá? Muita gente acha que o vice-presidente tem que ser o mais votado. Não, né? Acontece a eleição, tá lá do mais votado ao menos votado, mas qualquer um entre eles pode ser o vice-presidente, tá? Pode sentar lá o pessoal e escolher, ó, entre esses aqui que ganharam, fulano de tal vai ser o vice-presidente. Não obrigatoriamente tem que ser o mais votado, tá? Bom, e como é que eu sei quantos cipeiros eu vou precisar, né? Como é que eu sei? Através, gente, do dimensionamento, tá? Desse quadro bem aqui. Tá? Esse quadro eu encontro na NR5. Ele é bem parecido, o dimensionamento, com o dimensionamento do SESMIT. Para quem não assistiu, tem uma aula aí no canal que também trata sobre essa parte do dimensionamento do SESMIT. Tá? Então, se vocês ainda não assistiram, depois dessa daqui, vai lá e assiste o dimensionamento do SESMIT, que é um capítulo desse guia que eu estou fazendo aqui, prático, todo ilustrado, né? Mostrando de forma mais bem explicado do que está na norma, né? Então, facilita o entendimento, facilita o aprendizado. Então, vamos lá. Como se faz o dimensionamento da CIPA? Então, eu vou abrir aqui o quadro, vou ampliar aqui para vocês. Ó, só um momento, desculpa, gente.
Aqui, ó. É o quadro 1, né, que trata sobre o dimensionamento da CIPA. Então, vocês vão lá na NR5, no quadro 1, vocês vão ver esse quadro bem aqui, que é o quadro de dimensionamento da CIPA. Então, quando você for fazer a eleição da CIPA, você tem que fazer isso bem aqui antes, né? Para saber quantos cipeiros vocês vão precisar, certo? Quantas inscrições, né? Vocês vão abrir as inscrições, mas vocês têm que saber quantos cipeiros vai ser necessário, certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, gente, é o grau de risco. Por isso que eu disse que é parecido com o SESMIT, porque o grau de risco você pode ver lá na NR4, né? E eu expliquei na aula passada como identificar o grau de risco de uma empresa. Então, você vai saber a atividade principal da empresa, certo? E a partir da atividade principal, lá você tem um código da atividade principal, o KENAI, você joga lá mesmo no quadro 1 da NR4 e você vai saber o grau de risco, tem bem do lado o grau de risco, mas para isso você tem que saber qual é a atividade principal que a empresa desenvolve, tá? Aí depois que você descobre o grau de risco, você vem para cá, para a NR5 e você tem que saber o quê? Agora a quantidade de funcionários, tá? Para vocês olharem para cá, ó. Para essa parte aqui superior, tá? Aqui está a quantidade de funcionários. E a mesma coisa lá na NR5, gente. Vocês vão, né, ligar aqui o grau de risco com a quantidade de funcionários, tá certo? Ó, digamos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Que o grau de risco que vocês descobriram da empresa é um grau de risco 2. Aí vocês vão verificar aqui, ó, que cada grau de risco tem efetivos e suplentes, efetivos e suplentes, efetivos e suplentes, efetivos e suplentes. Né? Nós sabemos que temos 4 graus de risco de atividade econômica no Brasil. Digamos que você foi lá, pesquisou a atividade principal da empresa e descobriu que é 2. Você vem para cá, ó, 2. Aí você tem que saber agora a quantidade de funcionários da empresa. Digamos um exemplo, que você descobriu que lá tem 120 funcionários, né? Então, 120 funcionários está aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó. 120 funcionários. Aí você vai descer até o grau de risco, né? O grau de risco 2. Então, você vai, o grau de risco 2, ó, aqui, ó. Certo? Então, vai ser esse aqui, ó. Certo? Então, eu vou precisar, peraí, deixa eu só... Vai ser esse bem aqui, ó. Certo? Então, eu vou precisar de 2 efetivos, né? Você olha para cá, ó, 2 efetivos e 1 suplente, certo? Bem nessa direção aqui, ó. Então, eu vou precisar de 2 efetivos e 1 suplente, certo? É esse bem aqui, tá, gente? Só para tirar a dúvida, é esse quadrante aqui, 2 e 1. 2 efetivos e 1 suplente. Então, Michele, agora que eu sei 2 efetivos e 1 suplentes, o que é isso? Efetivo e suplentes. Vamos para cá, para o próximo capítulo. Vamos entender o que é efetivos e suplentes, tá? Então, aqui é efetivos. Dentro de efetivos, gente, é que nós vamos tirar o vice-presidente e os titulares, tá? Então, efetivos é o vice. Eu lembro que eu falei que tem que ter só um vice-presidente, né? Por parte dos empregados. Por parte do empregado é um presidente, mas a gente está falando de eleição aqui, tá? Então a gente está falando somente de funcionários aqui eleitos. Então eu vou precisar de 2 efetivos e 1 suplentes. Na parte do efetivo é que eu tiro o vice-presidente. Então, se eu for precisar de 2 efetivos, eu tiro um vice, vai ficar só um, né? 2 efetivos, eu tiro um para o vice, aí sobra um, que é o que a gente chama de titulares. Aqui eu dei um exemplo, um outro exemplo. Eu coloquei aqui, ó, a empresa vai precisar de 5 efetivos e 2 suplentes. Vamos nesse exemplo aqui para entender. Digamos que lá no dimensionamento eu encontrei 5 efetivos e 2 suplentes. Então, desses 5, eu tenho que tirar um que é vice, certo? Tá aqui, ó. Um que é vice e o outro, ele sobrou 4, né? O outro vai ser chamado de titulares,
certo? Então, vai ser um vice-presidente e 4 titulares. E os suplentes, Michele, que tem suplentes também, são 2 suplentes, né? Suplentes é esse nome mesmo, vai ficar 2 suplentes, certo? Então, numa empresa que eu tenho 5 efetivos e 2 suplentes, desses 5 efetivos eu tenho que tirar logo o vice-presidente, aí sobrou 4. Os outros 4 é o titular. Sempre quando eu tiro o vice-presidente, o que sobra é titular, tá? E o suplente é assim mesmo, fica suplentes, que são os outros 2 que foram eleitos, tá bom? Bom, gente, aqui, ó, eu trouxe uma observação que diz o seguinte, além desses empregados eleitos, que é importante saber, que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA. Então, se o empregado ele foi eleito, que são os representantes dos empregados, é vedado, é proibido a dispensa arbitrária ou sem justa causa dele, tá? Desde o momento da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Então, se o cipeiro ele assume hoje, ele ganhou a eleição, aí ele toma posse hoje, ele tem um ano dessa estabilidade durante o mandato, tá? Durante o mandato, um ano, porque é um ano de mandato, ele tem um ano e um ano após o mandato. Ele ganhando ou não nas próximas eleições, ele ainda tem estabilidade. Isso é uma estabilidade de 2 anos, tá? Um ano durante o mandato e um ano após o mandato. Tá certo? Mesmo que ele não se inscreva de novo no próximo ano, não tem problema, ele ainda tem essa estabilidade. Então, quando você ganha na CIPA, você tem esses 2 anos de estabilidade, mas essa estabilidade, ela tem limites. E eu vou falar quais são os limites agora, porque o cipeiro ele pode sim ser demitido de uma empresa. Então, vamos lá, vamos conhecer esses motivos que podem gerar a demissão do cipeiro. Vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei uma observação bem aqui, certo? Que é o artigo 165 da Lei 6.514, tá? Esse artigo, ele diz assim, gente, porque essa observação que eu coloquei aqui, ó, ela é uma observação que tá lá na NR5, tá? E esse artigo aqui, ele tá na CLT, tá? Na Lei 6.514, o artigo 165, que diz assim, ó, os titulares da representação dos empregados da CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, a gente tem que conhecer esses motivos. Então, vamos lá. Motivo disciplinar. Digamos que o cipeiro ele cometeu um ato faltoso lá, considerado justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Então, aqui sim, ele pode ser demitido. Ele brigou, ele agrediu algum colega de trabalho, um exemplo que eu estou dando. Ele cometeu um motivo disciplinar, então ele pode sim ser demitido, mesmo sendo cipeiro. Motivo técnico, a introdução de novas máquinas ou métodos de trabalho que implique na redução do pessoal utilizado no setor. Digamos que ele trabalha no setor. Isso está acontecendo muito, né? Em muitas empresas do Brasil, com o avanço da tecnologia, vai ser introduzido máquinas e não vai ser necessário mais essa mão de obra. Então, o cipeiro, mesmo ele sendo cipeiro, ele pode ser demitido também. Por motivo econômico, redução do mercado consumidor, paralisação das atividades produtivas na empresa. Então, a empresa vai paralisar e não sabe quando vai voltar a paralisar de forma temporária. Então, não vai precisar mais do serviço dos funcionários. Então, o cipeiro está incluído também. Então, ele pode ser demitido. E, por motivo financeiro, né? Falta de capital de giro. Então, se a empresa ela não tem mais como manter aquele empregado por falta, né, por questão econômica, ela pode se demitir também. Ela pode demitir também um cipeiro. Mas isso tudo, gente, tem que ser provado. Esses motivos têm que ser provados. Não é tirar João, que é cipeiro, né, e colocar José no lugar. Não. Tirar João, digamos, por motivo financeiro, não consegue mais manter aquela função e pronto, não colocar outro no lugar. Isso aí é proibido. Isso aí, se o funcionário ele for na justiça, né, ele pode recorrer na justiça e ganhar contra a empresa, porque a empresa ela desrespeitou essa questão da dispensa arbitrária, tá, do empregado eleito da CIPA, tá bom?
Bom, a próxima aula vai se tratar, gente, de medidas de proteção coletiva e individual. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí, compartilhe com os colegas, tá? E até um próximo vídeo.